Então, como eu comentei com vocês, com a turma na aula passada, a ideia é a gente fazer alguns momentos, tentar fazer os momentos de descontração, de maior interação, né, aqui no online, pegar um pouco mais leve no conteúdo, até para a gente conseguir lidar com isso mentalmente de uma forma mais leve. E até porque também a gente conseguiu dar uma adiantada, vamos dizer assim, né? Até o presente momento no nosso conteúdo lá da unidade 2, tá? Então, por isso eu convidei. Semana que vem a gente tem outro convidado. O convidado da semana que vem é de fora. Inclusive, meninos do estágio, eu vou liberar para vocês participarem também, tá? Se vocês quiserem. É um convidado de fora, que vai vir conversar com a gente um pouquinho. É um terapeuta comportamental aqui do estado. E a ideia é essa: a gente fazer momentos de mais interativos, né? Conversar sobre o nosso tema, mas de uma forma mais leve, tá? E aí, para isso, gente, a galera que tá aí de câmera fechada e tal, fica à vontade, pode abrir o microfone na hora que vocês quiserem falar, na hora que quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? A ideia mesmo é a gente testar um bate-papo, tá? E aí eu pedi a eles para vir conversar um pouquinho com a gente, falando um pouco do desafio de se inserir na clínica, né? Mesmo que no período de estágio, quais foram as dificuldades, os desafios deles, e principalmente o que que eles sentiram, o que que eles sentem, né? Que eles ainda estão no estágio 5, o que que eles sentem de estar fazendo clínica na abordagem comportamental. Se existe algum mito que na prática eles perceberam que é outra coisa, ou se eles descobriram algo diferente daquilo que eles imaginavam, ou se não, se é exatamente aquilo que eles imaginavam. Enfim. Então, eu vou passar a bola para eles conversarem um pouco com a gente. Quando vocês estiverem nos estágios de vocês, os meninos do oitavo, né? A gente vai fazer isso também, é importante a gente fazer isso, valorizar a prática do estudante. Peraí que a Vitória falou. Tá, beleza, Vitória, deixa a sua gata quieta aí. É importante a gente valorizar a prática do estágio, né? É a primeira prática de vocês, é o primeiro contato de vocês com a clínica, e muitas vezes é a hora que a gente fala assim, ih, clínica não é tudo aquilo que eu imaginei, ou então, nossa, é exatamente o que eu imaginei, né? E é a hora, eu vivo falando isso para os meninos, gente, é a hora de errar, aqui vocês podem errar, aqui é exatamente o lugar que vocês podem errar. Então, eu queria ouvir um pouquinho dos meninos que estão aqui com a gente, nesse momento como é que tá, né? Mas principalmente como é que foi para vocês se inserirem aí na clínica. Se vocês tiverem perguntas, pode abrir a câmera e pedir para perguntar, né, o áudio, ou escreve aqui no chat que eu vou lendo para eles, tá bom? Certo? Conversem comigo, gente. Quem quer falar? Carla, Scarlett, Sabrina, Douglas. Quem quer começar? Ah, vou começar. Vai, Carla. Eu acho assim, quando a gente estava para entrar, né, começar a prática, o que eu acho que em comum era aquele medo de não ter diálogo, sabe? De travar, ai, gente, se o paciente chegar lá e não falar nada, como é que a gente vai fazer e tal. E aí eu e a minha dupla, a Sabrina, a gente deu sorte ou não, não sei ainda. Pessoa assim super, super, super extrovertida, assim, que fala demais e tal, mas ao mesmo tempo foi bom porque assim, é uma pessoa que deu um espaço muito grande para a gente também, uma liberdade muito grande de atuar. O problema maior que a gente enfrentou foi mesmo essa questão de ser muito prolixa, né? Então, assim, a gente tinha dificuldade de aplicar uma intervenção, ela sempre manipulava a sessão toda e tal. Até que um dia marcante que a gente falou com você, né? Eu falei assim, gente, eu cheguei revoltada. Eu falei assim, a menina chegou, botou o pé pra cima da cadeira e pronto. Eu falei assim, não, tem que mudar isso daí, não dá mais não, vamos mudar, a gente tem que fazer alguma coisa radical agora que já tá demais. Mas, assim, é uma experiência que está sendo muito legal. Desde que eu entrei na psicologia, eu tinha já esse propósito de clínica.
Então, assim, só fez reafirmar mesmo. É muito bom ter essa troca, você sentir que a pessoa está confiando em você, se abrindo, contando coisas que ela não contaria para outras pessoas. E na própria sensação mesmo de estar ajudando, né? De alguma forma, estar fazendo alguma coisa pelo outro. Acho que a princípio, assim, é isso. Passar a bola aí para as meninas e ajudando. Eu tinha essa mesma preocupação também, assim. Meu maior medo era chegar e não ter o que falar, sabe? A pessoa ficar calada e a gente também ficar calada e não saber como conduzir ali a sessão. Mas a gente teve muita sorte mesmo com a paciente que a gente pegou, porque ela, assim, tem sido maravilhosa, né? Todo esse tempo que a gente tem de idas e vindas com ela tem sido muito maravilhosa, aberta, tem confiado na gente. E quando a gente começou a ter um progresso legal, conduzir as coisas, tudo aconteceu e aí já tá todo esse tempo a gente sem ver ela, né? Desandou um pouquinho, mas o meu maior medo era esse, assim, não, porque a gente ainda não tem hora o suficiente para conduzir ali a terapia. E aí a gente, quando ia para supervisões, primeiro com o Felipe, e assim, pequenas coisas que a gente dizia, ele já descrevia o que ia acontecer na próxima sessão, saía dali com a cabeça explodindo. Como que ele consegue fazer isso? A gente não percebe, não consegue ainda ver essas Isso, coisas. Ele Então, eu falava acho uma coisa, era batata. Na outra sessão, acontecia aquilo que ele falava. A gente ficava, não. meu Ele, Deus. não, mas vocês podem ir falar isso com ela, porque na próxima sessão ela vai trazer isso e isso para vocês. E aí, quando chegava, era exatamente aquilo que acontecia. E a gente ficava assim, como é possível? Mas a gente sabe que hoje a gente não tem ainda, né? E o professor tem muito tempo de experiência, já consegue perceber melhor essas coisas do que a gente ainda, né? Então, isso assustava, assim, um pouco no início. Mas é interessante, pessoal, perceber, assim, quando eu comecei, as meninas já estavam um semestre fazendo estágio, né? Comecei com eles agora no quinto. Que por mais que vocês tenham ainda, estejam desenvolvendo habilidade, assim, elas percebiam que existia alguma dificuldade, assim, sabe? Elas diziam, é como se a gente estivesse perdendo o controle, vamos dizer assim, da terapia, né? Toda vez que a gente vai tocar num ponto, pelo menos com a paciente dela, toda vez que elas iam tocar no ponto, ela escorregava. É como se a paciente não tivesse claro o objetivo do processo terapêutico para ela mesma, assim, né? E por mais que as meninas não soubessem elaborar ou às vezes tivessem pouca habilidade, pouco repertório para estimular, né, a paciente, mas elas percebiam. É isso que é o mais interessante, assim, o quanto que a gente percebe, a gente tem o feedback do paciente, por mais que ele não diga, porque ela também não dizia isso claramente, ela também não percebia isso claramente, mas as meninas sentiam no encontro, professor, tem alguma coisa, assim, tem alguma coisa, a gente precisa retomar algo, precisa tomar um caminho. Então, por mais que não ficasse exatamente claro, vocês sabiam, vocês sentiam, e é isso, clínica é sentir mesmo, né? Nessa relação. Sabe quando a gente sente na relação com o outro que o outro tá mentindo? Tem gente que fala que é intuição, né? A gente chama de intuição. Mas às vezes a intuição, esse processo de intuição é porque a gente não tem ferramenta, a gente não sabe descrever exatamente o que é, mas tem algo dando pista pra gente, tem algum sinal aparecendo ali. Talvez por dificuldade do nosso repertório, a gente ainda não sabe descrever bem. E clínica, a gente precisa estar sentindo isso mesmo. Qual é o que tá incomodando aqui em mim, né? E aí a gente começa a olhar para aquilo e a gente começa a cuidar daquela relação de outra forma. E isso era bem interessante. Desde o início que eu comecei com as meninas, elas sentiam que tinha alguma coisa que precisava mudar. E aí a gente foi começando a pensar estratégias ali para seguir um caminho. O triste foi que quando a gente começou a achar a estratégia, né, o caminho certo, foi quando aconteceu isso tudo, a gente teve que parar.
Então, assim, eu até estava pensando esses dias, eu falei assim, poxa vida, tô chateada porque não vai dar para evoluir nada mais com ela, né? Assim, a volta vai se preparar para o próximo, porque o que o trabalho que estava fazendo antes, a evolução, o ponto que a gente tinha chegado crucial, assim, da terapia, foi justamente o ponto que parou depois. Então, assim, não tem mais trabalho, eu acho. Agora o trabalho é preparar para o próximo, né? A gente vai ter que Sim. mudar totalmente de novo a estratégia. E outra coisa, a gente não sabe como que ela vai retornar. Mesmo que a gente retorne semana que vem, hipótese, né? Ela não vai retornar a mesma pessoa, né? Ela pode regredir em algo ou progredir em outras coisas por conta de todo o cenário que se deu, assim, né? Agora, gente, uma coisa interessante para a gente tocar no caso das duas, dos meninos também, mas nas duas, no encontro passado da turma, a gente falou no finalzinho sobre a questão do tempo, né? Eu até falei, gente, por favor, quando vocês ouvirem alguém falando que vai encaminhar para terapia comportamental porque é mais rápido, porque em 10 sessões a mágica acontece, né? É o mesmo. Diz que isso é mentira, né? Diz que isso é mentira. E aí pensa, as meninas, elas já estavam há 6 meses atendendo. Há 6 meses. E eu me lembro que foi na segunda sessão, depois que eu comecei, que elas falaram assim, caramba, hoje ela se abriu. Ela se rasgou. Hoje eu conheci algo nela, a gente conheceu algo nela que ela nunca tinha aberto, né? E isso não é porque as meninas estão começando e estão no estágio. Isso acontece com um profissional que está na clínica também. Talvez a gente consiga perceber um pouco antes que a gente precisa estimular algo. Mas esse processo de conhecer o paciente de outra forma pode acontecer em qualquer momento da terapia, né? Então, queria que vocês Mas é porque falassem um eles pouco testam disso. também a gente, né? Assim, elas também testavam muito, então, Uhum. até chegar no ponto, é muito complicado. Eles sabem que a gente está ali enquanto aprendizes, né? Então, eles também querem ter essa firmeza nossa, essa troca, tipo, será que eu posso me confiar? Será que ela está sabendo o que ela está fazendo? E não sei o quê. Uhum. Fica esse jogo também. Queria que vocês E falassem um pouco realmente disso. E realmente a gente percebeu que ela de fato confiava na gente. Depois, agora no segundo semestre, a gente atendendo ela. E esses dias eu estava até pensando e lembrando dela assim, fiquei imaginando o progresso que a gente não teria se a gente tivesse continuado os atendimentos, né? Como que as coisas poderiam se transformar e a gente terminaria assim, maravilhadas. Mas infelizmente são coisas que a gente não tem como controlar, né? Mas realmente assim, uma coisa que eu pensava também sobre a clínica comportamental, que você escuta realmente muito falar, que costuma ser um processo mais rápido, né? E não tem sido um processo rápido. Alguém quer falar? Quer fazer pergunta para as meninas? Tem alguém aí, Scarlett, querendo fazer pergunta? Não, Latiu. sou a próxima se não tiver pergunta para elas. Pode falar, fica à vontade. Pergunta não? Ei, não. Por enquanto, não. O povo está aquecendo as turbinas. Eu desde quando eu entrei, assim, o meu plano era clínica, né? Sempre sonhei com isso. E eu acho que a gente tinha muito medo, né? Relata as meninas aí, e eu tinha muito medo também, porque Pimentel fazia uma simulação de atendimento muito tensa com a gente. Aí eu acho que a gente já ia esperando aquilo tudo. Que a gente ficava sem saber o que fazer na sala. A gente já ia já foi assim, Os meio meninos se livraram um desesperado. pouco disso, apesar de que eu estou Livraram. planejando fazer online aqui, mas É, não é a mesma coisa, né? De presencial. porque ele fazia umas simulações que, meu Deus. Viu, Mas gente? Vocês se livraram. Sorte de vocês, aconteceu uma quarentena para a gente não fazer simulações em sala. eu acho que. Oi?
me ouvir bem? Tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. Ai, calma aí. E agora? Melhorou. Aí tem que colocar aqui igual o Silvio Santos. Faz aviãozinho de dinheiro aí. Aí continua aí, Carlos. Daqui a pouquinho eu volto. Mas foi muito legal, assim, quando eu comecei, eu acho que é normal a gente ter muito medo, assim, se a gente tem repertório suficiente para clínica, né? Eu acho que é normal. Mas foi tranquilo, assim, a minha paciente, acho que o contrário um pouco das meninas, que demorou um pouco mais a depositar confiança, a minha eu acho que por conta do perfil também, de ser uma menina de 19 anos e tal, a minha no primeiro dia já depositou muita confiança em mim. Eu acho que o meu processo foi o mais diferente, assim, da turma toda, foi a que, eu acho que foi a que criou vínculo mais rápido, assim, com uma paciente. E eu, assim, eu tentava estudar muito, assim, eu lia bastante coisa, então eu saía da sessão, assim, aconteceu isso e isso com Pimentel. Aí a gente acabou tendo poucas oportunidades, né? Acho que eu fiz acho que 1 ou 2 atendimentos só com, com Caroline. Mas eu me dedicava muito, então, assim, o professor falava alguma coisa, algumas hipóteses ou alguma coisa que eu poderia usar, eu já ia pesquisar ali, então eu sentia que eu ia bem preparada, assim, para a sessão. Embora às vezes a gente chega lá e muda tudo, né? Você preparou uma coisa, chega lá, traz uma coisa completamente diferente. Agora, uma coisa que eu cheguei a sentir falta uma vez que eu comentei, que tinha me incomodado, que às vezes eu acho que é comum, que a gente sente falta, assim, da abordagem. Uma vez eu falei, puxa, eu não estou vendo, assim, é comportamental, parece que eu estou na CT, eu chego lá, isso passou a me incomodar um tempo. Eu chego lá e deixa emergir, assim, isso passou a me incomodar um pouco, a falta de ver mais a teoria. Mas depois eu entendi também que isso fazia parte, que era no processo inicial ali que a gente precisava se conhecer mesmo. Eu acho que isso, assim, isso me incomodou um pouco bastante no início, né? Mas depois passou. E aí, quando a gente começou a ter mais da abordagem mesmo para aplicar, aí veio isso, né? Que é normal, porque no primeiro semestre de estágio, eu acho que a gente tem pouco mesmo, assim, de abordagem para aplicar na clínica. É mais de conhecer mesmo o paciente. Daí, igual eu comecei a atendê-la em outubro. Então, eu comecei bem tarde já. E uma coisa também que eu atendo sozinha, né? Então, eu fui com um pouco de medo também. Mas era, desde o início, eu batia nessa tecla, assim, que eu queria muito ir sozinha. Eu achava que, como profissional, eu cresceria mais também, assim. De não ter alguém para me apoiar, eu ia ter que me virar. Então, acho que isso me motivou também a sempre, toda sessão, ter que buscar mais e tal. É isso. A minha manda mensagem sempre no começo de um mês. A do Douglas é ótima. Ela é maravilhosa. Ela manda mensagem, mas mesmo se tiver em atendimento, ela manda mensagem também. Semana passada, ela perguntou quando que a gente iria voltar. Eu falei que a gente não tinha nenhuma data ainda, mas que iria acontecer sim o atendimento assim que essa pandemia passar. Uhum. Aí ela falou que ela não estava sentindo bem. Quando ela começou a falar, eu não quis cortar, né? Porque às vezes ela estava no limite no limite dela, então acho que ela precisava pelo menos falar.
por mais que eu não fizesse nada, só ler o que ela estava falando. E ela chegou a falar que não estava bem, que essa pandemia mudou toda a visão dela, que ela estava sentindo muito falta da terapia. Ela queria saber se poderia fazer online, que ela conseguia dar uma forma de fazer, porque ela falou assim, que trancada dentro de casa, da forma que ela falou, né, com todos os problemas que ela está tendo, e não ter esse... Como que ela falou, calma aí? Ela falou um negócio muito legal. Não ter esse abraço psicológico. Ela falou que muitas das vezes a gente sente isso, de ela tá sentindo essa conexão. Aí eu falei com ela que quando a gente voltar, a gente vai trabalhar sobre isso. Ela até brincou falando que agora vai ter mais trabalho ainda, que ela tá com o dobro dos problemas dela. Eu falei, meu Deus do céu. Só que aí volta o que a Carla falou, né? Agora a gente tem que preparar pro próximo, né? Porque a gente vai voltar tão rápido. E bate um pouquinho essa frustração da gente, no caso, eu sinto um pouco de frustração da gente não poder continuar. Vai continuar por um tempo muito rápido, né? E vai preparar para o próximo. E a gente, às vezes, não sei se isso é normal, na verdade, não sei se é normal, não, mas se apegar um pouquinho ao paciente. Porque a gente já fica pensando, eu fico pensando, né? Poxa, outra pessoa vai atender, então estou passando, ela vai esquecer de mim. Mas o maior conselho que eu posso falar, e as meninas aqui vão até concordar comigo, e você falou, professora, no começo, não tenha medo de errar. Aqui é o lugar onde vocês podem errar. Aqui eu fiz alguma coisa que eu acho que, sendo muito sincero para vocês, no começo, aconteciam algumas coisas que eu não contava, eu ficava com medo. Quando eu comecei a contar aquilo que estava acontecendo sem ter medo da reação, na época era do Felipe, e o Felipe falava, na próxima sessão vai acontecer isso, isso, isso. Chegava na próxima sessão, você tinha que controlar a sua cara de assustado, porque por mais que você sabia que aconteceu, o negócio acontecia, você não podia demonstrar que você já sabia que aquilo ia acontecer. Então você fica um pouquinho surpreso com isso. E a gente fica... Até me perdi. A gente fica surpreso com as coisas que acontecem. Então, errar é normal. Eu fui um pouquinho para frente, fui um pouquinho com muita sede ao pote, e eu lembro que eu fazia as intervenções assim, deu vontade de fazer intervenção, eu fazia. Aí depois eu falava com o Felipe falava, não é assim, você fez errado. E isso era muito importante, porque eu falei, ele falou que aquela forma não estava certa, não era o ideal para aquela situação, e você aprende, porque se você não falar, você pode continuar repetindo esse comportamento lá e pode acabar dando um outro rumo para a terapia. Acho muito bacana falar tudo o que acontece mesmo na sessão, sem medo do que vai acontecer, sem medo da resposta do professor. Qualquer coisa que o professor falar, pegue aquilo com maior cuidado para você, porque lá fora a gente sabe que é difícil. A gente tem essa ciência que lá fora é complicado, e lá fora a gente vai ter que pagar para poder ter essa supervisão, né? Então aproveitar enquanto a gente tem de graça, né? Poder tirar toda dúvida. De graça, entre aspas, né, Douglas? Vocês já estão pagando, paga, né? Vocês já estão pagando. Mas o Douglas, gente, é muito engraçado fazer supervisão com o Douglas. Que ele chega assim, professora, eu fiz. Não sei se tá certo, não, mas eu fiz. Professora, eu fiz. Aí ele começa a falar, né, do processo, do que aconteceu. Mas isso é uma coisa que a gente sempre conversou, né, que eu sempre falei, tem que tentar fazer algo, e aí a gente volta e conversa e tenta planejar algo. E a paciente dele também, assim, em algum sentido, despertou isso nele, né? É uma paciente
que provocativo, assim, nesse sentido, né? Dele errar, dele ter que errar para depois a gente repensar e aí ele pensar a forma certa de fazer. Agora ele tocou numa questão que eu quero direcionar a nossa conversa, assim, sobre a questão do ciúme, né? Eu vou perder ela vai ser atendida por outra pessoa. E uma coisa que eu converso muito aqui com os meninos é sobre o efeito do paciente no terapeuta, né? Que é aí que a gente vê a construção de uma relação. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso. O que vocês percebem e se vocês percebem o efeito de estar com aquela pessoa, do encontro com aquela pessoa em vocês, na pessoa de vocês. Né? O que vocês percebem que mudou, quais as reflexões que trouxe, quais as provocações, quais as angústias, enfim. Fala para nós. Quer falar, Sabrina? Provocações muitas, né, Sabrina? Vocês são a provocação em pessoa. Ai, gente, a nossa paciente é muito engraçada, assim. Ela testava muita gente e eu e Sabrina, a gente tem perfis diferentes também, né? Então, assim, o fato de ter duas, até comentei com a professora que eu achava que até era cômodo a ela, né? E aí, quando eu começava a roxar aqui, ela escorregava para a Sabrina. Aham. Eu via, arrochava aqui, ela ia para lá de novo. Então, assim, mas ao mesmo tempo ela dava muita liberdade também. Então, eu brincava com ela. Às vezes a gente tinha algumas tiradas na hora, assim. Igual o Douglas falou, né? Assim, tava pensando mesmo isso de, gente, poxa, agora que tava evoluindo mesmo, a gente chegando nas partes de intervenção que realmente ia começar a fazer efeito, ter que parar isso tudo, né? E dar esse ciúminho mesmo, assim, a gente fica, poxa vida, agora não vai ter mais ali para ajudar, quem será que vai pegar, será que vai conseguir ter todo esse manejo que a gente tinha, será que vai tratar ela bem, será que vai entender as coisas que ela está trazendo, mas e é uma coisa que o Felipe falava muito também, né, assim, da gente também se blindar um pouco dessa transferência que rola, assim, né? Em certo momento não tem como. Em um dado momento sempre acontece uma coisa ali que toca a gente e pode acabar influenciando na sessão. Mas é um aprendizado, não tem como, assim. No dia a dia mesmo, batendo a cabeça, conversando com o professor, acertando. É isso, não tem muita receitinha, não. Não vamos ver mesmo. Eu acho que a forma como acho que a forma como o paciente dá abertura para você faz toda a diferença, assim, também, né? Por mais que no início, claro que o paciente chega receoso, né? A gente fica receoso também. Só que ela, desde a primeira sessão, ela sempre foi muito aberta, sempre falou muito e sempre trouxe provocações pra gente, né? Foi justamente o que a Carla estava falando. Pra gente ter perfil diferente, ela sempre estava ali, né, escorregando para uma e para outra, né? E fazia algumas provocações com a gente e a gente saía rindo depois. Mas ela sempre foi muito aberta, tanto é que a gente teve um certo problema com ela em relação ao tempo, né? Que também foi uma coisa que agora a gente estava tentando começar a ajustar com ela, porque ela não tinha nenhum controle do tempo. Quando a gente se via, a gente já estava ali quase 2 horas com ela. Então, uma coisa que a gente também estava tentando ajustar isso, porque a gente sabe que depois isso não pode acontecer, né? Quando você estiver profissionalmente atendendo. E era uma coisa que não sei como ficaria. Provavelmente a gente conseguiria ajustar isso com ela também, mas enfim, a gente já vai saber como ficou. Mas era muito interessante assim atender ela e realmente é um aprendizado muito grande. Você vê uma pessoa realmente confiar em você e trazer tudo que ela trazia sobre a vida, né, sobre as coisas que ela sentia, as dúvidas que ela tinha.
em relação às coisas que aconteciam, assim, era muito incrível, um aprendizado realmente sem tamanho. Pode falar, Scarlett. Eu nunca me preocupei muito assim com isso, não, de passar para outra, assim. O que eu pensava era assim, tomara que quando concluir o estágio, tomara que ela tenha as ferramentas dela para lidar com os problemas que, pelo menos com esses que ela trouxe. E pelo menos para isso ela consiga, né, ter as próprias ferramentas e não precise de continuar. Se surgirem outras questões, né? Mas aí depois eu vi que cada sessão era uma coisa nova. Talvez. E aí partia dela, assim. Eu lembro que quando a gente foi assinar esse ano o aditivo lá contratual, ela falou, mas quando acabar vou ter que fazer com outra pessoa. Aí eu falei, né, que se houvesse a necessidade, tal, eu forneceria com outro estagiário. E aí ela se incomodou bastante. Ela falou, nossa, mas eu vou ter que me abrir, contar tudo para outra pessoa e tal. Ela ficou bem incomodada com isso. Até agora, que está suspenso, né, que eu cheguei a falar com ela, os profissionais que estavam atendendo online e tudo. Aí ela não sentiu a vontade para fazer online também. Ela, não, eu vou ter que contar tudo para a pessoa, assim, não quis. Aí acabou não fazendo. Aí de vez em quando eu acabo falando com ela, assim, né? Dando algum suporte básico. Essa semana eu falei com ela. É coisa da intuição. Eu estava aqui pensando, eu falei, vou chamar ela no WhatsApp. Aí ela, Scarlett, você é um anjo. Nossa, eu tô tão mal, tão mal, tão mal. Eu ia te mandar o WhatsApp hoje. Ai, que bom então, eu já estou aqui. Vamos conversar um pouco. O que está acontecendo? Aí acaba que assim, eu de vez em quando eu estou conversando com ela. Mas é uma coisa também que eu acho que assusta a gente no início, e que me afetou bastante, é que quando você pega lá a fichinha bonitinha lá com as meninas, tem uma demanda lá escrita, né? A minha era ansiedade. Aí no primeiro dia de atendimento, aparece um abuso, depois aparece bulimia, depois aparece um outro abuso, que ela não sabia que era um abuso. Então, assim, foi surgindo tanta coisa, e aí a gente fica se questionando, meu Deus, será que eu tenho? Será que eu vou conseguir dar conta dessas demandas? E eu saí afetada, assim, nossa, tiveram alguns dias que eu saí de lá muito afetada e pensava, caraca, uma menina, nossa, tão nova. E você olha, assim, você não pensa, e aí não tem jeito, a gente fica pensando, assim, quando sabe da história, de tudo que a pessoa passou e tudo, não tem como a gente não sair afetado. É muito difícil. Teve dias que, depois, assim, da sessão, eu saí com dor de cabeça, assim, passei o dia meio mal. Tanto lá, de clínico, quanto no outro estágio, né? No caso, eu faço no hospital. Que tiveram dias também que eu saí super afetada, ainda mais eu, que estou lá no hospital, que teve dia que teve morte, né, e tudo. Então, assim, o estágio mexe bastante com a gente. É isso. Quer falar, Douglas? Não, o que as meninas falaram é muito o que eu percebo também. Essa questão, gente, só para
até para falar para os meninos e comentar com vocês, né? A gente não tem liberação do Conselho de Psicologia para fazer atendimento online nesses casos de supervisão, né? Nesses casos de estágio. Então, o psicólogo pode fazer atendimento online, mas a gente não poderia tocar com os atendimentos de práticas de estágio online, mesmo que eu, enquanto professora, estivesse junto, né? Para gente que está formado, fazer atendimento online já é um desafio. E seguir uma supervisão de um atendimento em forma online é outro desafio, mas que não tem autorização, né? Então, por isso que a gente não pôde tocar. Isso não é o ideal, acabar o processo terapêutico da forma como acabou, né? Já aconteceu e eu já acompanhei situações de estagiários, por exemplo, que não conseguiram dar conta de continuar o atendimento e tiveram que parar, mas aí imediatamente a gente faz a substituição para outro profissional, né? Nesse caso agora, nessa situação nova e louca que ninguém nunca havia vivido, a gente não havia essa possibilidade. Então, assim, uma coisa que eu orientei com os meninos mais ou menos, é que eles dessem esse suporte na medida do que fosse necessário, porque a gente sabia que os pacientes iam buscar eles via WhatsApp, né, de alguma forma. Inclusive, isso é algo que a gente discute na supervisão. Hoje em dia, o paciente ele tem um acesso diferente ao terapeuta, né? Antigamente, não existia essa facilidade de troca com o terapeuta via WhatsApp. É uma variável muito nova. E aí, inevitavelmente, a gente sabia que eles iam buscar eles em algum momento. E isso mostra de uma relação terapêutica, isso dá sinal para a gente de que que há uma troca, há uma relação terapêutica, porque eles estão buscando a eles, vou falar, Vitória, eles estão buscando a eles como referência, né, nesse processo. A Vitória perguntou ali como foi o meu primeiro atendimento clínico depois de formada. E aí fala até dessa questão de lidar com o paciente do estágio. O que acontece? Eu tinha uma paciente no estágio, até comentei sobre ela em algumas situações, e aí quando a gente se formou foi essa situação, né, de desapegar, de passá-la para outra pessoa e se formar. E aí ela foi e falou que ela queria continuar com a gente. Ela queria continuar o atendimento agora comigo formada. E aí, então, só que aí eu expliquei que agora ia vir esse processo de pagamento e tudo mais, mas ela quis. E isso é algo possível, tá, gente? Se o paciente quer continuar com você, né, então, ok. Então, eu me formei, meu primeiro atendimento clínico depois de formada, Vitória, foi a continuação do atendimento da formação, né, lá do estágio. E aí eu senti a falta da supervisão. Muito, muito, muito. Meu supervisor era o Luciano, na faculdade. E aí eu me formei e eu falei, Luciano, ela tá querendo atendimento. E Luciano abriu a porta, né, mesmo, literalmente, da clínica dele para mim. Então eu subloquei, né, o horário ali da clínica para fazer atendimento da paciente. E eu buscava ele. Eu fazia esse processo de buscar. E aí ele calmamente foi mostrando para mim, olha, Carol, agora você precisa caminhar sozinha. Mas aí eu busquei formação também, né? Eu fiz a formação da ITCR logo depois que eu me formei, mas eu senti bastante, Vitória, essa troca, essa transição de deixar de ser estagiário para ser agora profissional formada. Era aquela sensação assim, até ontem lá na clínica eu podia errar, e agora o peso do erro é muito maior, mesmo já tendo uma relação terapêutica com ela, né? E aí, depois de formada, ela continuou um tempo, mas a clínica, ela já tinha ficado 1 ano comigo, né, na clínica, ela já tinha bastante repertório, ela já tinha bastante mudanças na vida dela, né? Foi mesmo um processo de desapego dela com a gente também, né? Eu senti nesse sentido. Aí a gente foi marcando quinzenalmente e aos poucos ela foi conseguindo caminhar. E depois disso teve um outro primeiro atendimento, e aí de fato o primeiro atendimento fora do estágio,
e foi um desafio. Foi um desafio bem grande, porque fazer esse processo de construção do paciente sozinha, né? Mesmo que eu tinha os profissionais a quem recorrer, mas eu me sentia muito sozinha. Então, o tempo todo eu estava recorrendo a tentar conversar com alguém, né? Isso é muito importante, construir uma rede profissional de segurança, de você poder ligar, e até hoje eu tenho isso. Eu tenho os profissionais que eu ligo e falo, gente, eu preciso conversar sobre um caso, né, colegas de profissão, ou então eu preciso passar esse caso para alguém, e a gente precisa ter essa rede de apoio, né? Então foi estranho construir um caso clínico fora da faculdade depois. Eu me senti perdida, eu me senti angustiada. Desculpa aí, gente, foi aqui, no condomínio aqui, alguém ligou uma moto. Eu senti, parecia que eu não tinha repertório nenhum. Eu realmente me senti perdida. Mas aos pouquinhos eu não desisti, né? E fui conseguindo construir ali a relação. É claro, gente, que é muitas variáveis depois de formado, né? A gente precisa de dinheiro, a gente tem que pagar por aquele lugar, né? E aí eu não vou entrar muito nisso, não, porque o nosso convidado da semana que vem, ele vai falar disso. Ele vai falar sobre esses desafios, sobre como começar na clínica, né? Como se findar, se formar, vamos dizer assim, né? Num consultório, tá? Como construir mesmo ali o seu consultório, o seu espaço de atendimento, porque demora um tempo para isso. A gente não consegue estabelecer essa clínica assim de uma hora para outra, né? A gente vai passeando por vários lugares, vários pacientes, e depois a gente fala, caramba, esse paciente não continuou porque eu não tive repertório suficiente. A gente vai aprendendo a fazer essa análise o tempo todo da gente, né? Vai lidando com a frustração e até que em algum momento a gente se estabelece. É claro que na nossa formação deveríamos ter mais tempo para aprender sobre isso, né? É por isso até que esse convidado ele faz um curso, faz vários cursos, mas um dos cursos ele fala sobre isso, né? Que a gente tem realmente pouco tempo na formação para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente aprender a estabelecer essa clínica, tá? Então, meu primeiro atendimento clínico, meu primeiro caso pós-faculdade, né? Primeiro foi a continuação do caso da faculdade e depois o primeiro caso que veio também de uma mulher, uma menina, ela me afetou muito, tinha muitas coisas parecidas comigo, da minha história, foi angustiante. Eu acho que o processo terapêutico dela foi mais angustiante para mim do que para ela. E aí eu comecei esse processo terapêutico meu em paralelo, né? E fui buscando esses espaços de supervisão. E aí eu fui entendendo que eu precisava de mais tempo para me amadurecer na clínica, sabe? Acho que quando eu me aliviei dessa culpa, né? Desse pensamento, dessa ideia, dessa crença de que eu já tinha que estar ali formada e pronta para construir a clínica, eu fui lidando com isso de forma mais leve, né? Porque uma coisa é hoje, quando você está no estágio e você tipo assim, eu posso errar, eu me permito porque eu sou estagiário. Depois eu me formo, essa pessoa está me pagando, sabe? Ela está me pagando, eu sou profissional, tenho uma carteirinha de CRP aqui. Mas, então, quando eu parei de pensar nisso e fui buscando os lugares, as pessoas que poderiam me ajudar, eu fui ganhando mais e fui conseguindo me construir, tá? Eu também tinha essa dificuldade que as meninas têm de olhar, assim, né? De olhar o conceito na prática, né? E só depois da formação, e só depois de muito estudo é que eu consegui começar a ver o conceito na prática. Começar a pegar o conceito e pensar em aplicar esse conceito, por exemplo, na prática com aquele paciente, né? É por isso que a gente não tem ferramentas muito bem estabelecidas, porque uma coisa é o conceito, outra coisa é o paciente e a sua história e tudo mais. E a gente vai ter que adaptar isso àquela realidade do paciente. Por isso que eu falo que ser terapeuta é mais do que tudo ser criativo,
É o tempo todo esse processo criativo, né? Artístico quase, de pensar novas estratégias e novas ferramentas. Respondi, Vitória. Quem mais, gente? Professora, eu lembro de uma fala do Felipe, assim, que me marcou bastante, que é essa questão de, assim, que é saudável ter medo, né? Estar inseguro até certo ponto. E a partir do momento que você acha que está certo demais, que já sabe tudo e que está tudo perfeito, você certamente vai fracassar em algum ponto. Exatamente, exatamente, é isso. A ansiedade, o medo, ela tem essa função de deixar a gente em alerta. Então, enquanto eu estava ansiosa, enquanto eu tinha ali um certo medo de errar, eu buscava leitura, buscava supervisão, buscava orientação, né? E hoje eu me vigio para ainda manter esse sentimento de vigilância, sabe? Porque eu sei que se eu perder isso, eu vou deixar de pesquisar, eu vou deixar de me qualificar e eu vou perder no processo terapêutico com o paciente. Quem mais, gente? Mais perguntas para os nossos convidados. Nossos convidados. Fala para nós. O povo tudo dormindo, tá vendo, gente, como é que é? Eu Só queria fazer uma pergunta. Faz, Sabrina, faz, Sabrina. Eu queria saber como é para você encontrar, assim, no... Claro que tem a importância da gente fazer terapia também, mas quando você tá realizando um atendimento e você encontra essas semelhanças, assim, com você, com questões suas, com coisas que você já viveu, eu me preocupo um pouco com isso, assim, como é lidar com isso tudo? Por um tempo, no início, eu queria negar isso, assim, né? Quando vinha esse processo de, nossa, ela é parecida comigo, eu falava, não, não é parecida comigo. Não é parecida comigo, ela é outra pessoa, sabe? E isso me demandava mais energia do que aceitar que ela era, em algum sentido, parecida ou que ela estava me afetando. E aí a FAP me ajudou muito. Né? Os meninos, o próximo texto que a gente vai ter contato aí é da FAP, é o Douglas mandando coraçãozinho. E a FAP permite muito a gente trabalhar isso no processo terapêutico, né? Esse processo de afetar. Então, no início, eu ainda não sabia como conversar isso com o paciente, né? O fato de que ela estava me afetando. Eu tinha medo disso afetar o processo terapêutico, né? E aí eu tinha que trabalhar isso na minha clínica. Já aconteceu, por exemplo, nessa primeira paciente, eu atendia ela uma vez por semana e eu falei assim, eu tenho que fazer processo terapêutico meu 2 vezes por semana. Por exemplo, eu atendi ela na quarta, eu queria atendimento segunda e terça. Eu falava com o meu terapeuta, você vai me atender segunda e terça para eu estar pronta para atender ela na quarta. E aí, e eu não relaxava para esse atendimento, era o tempo todo com medo, né? Mas depois eu fui entendendo o que poderia acontecer. O que pode acontecer quando alguém afeta você? Quais são os efeitos disso? Pode acontecer de eu tentar dar um direcionamento para ela sobre como fazer a partir do que eu vivi, né? E pode acontecer de eu dizer, não, de eu pensar, né? De me gerar aí esse estalo. Não, não é nesse caminho, não vai nesse caminho, né? Ou então de questionar o caminho que eu segui. Eu consegui me formar e na supervisão entender perfeitamente que dar o conselho, né, para o paciente não é a melhor estratégia. Errei algumas vezes nisso, já fiz algumas vezes isso e depois eu só entendi na prática por que não fazia sentido isso, dar conselho para o nosso paciente, né? Então eu não caí nessa de dar conselhos sobre como seguir. O que me angustiou no meu caso, Sabrina, é que afetava a mim, assim, por que eu não segui outro caminho quando eu estava nessa situação que ela estava, sabe? Por que eu não segui? E aí eu só consegui mudar isso quando eu construí, quando eu tive repertório,
tá? De realmente entender e separar as pessoas que nós somos. No início, eu não conseguia utilizar a FAP, eu não conseguia dizer isso para a paciente, olha, isso que você diz se parece comigo, ou eu entendo nesse sentido e nesse, ou eu sinto isso quando você fala isso. Eu não conseguia, porque eu não conseguia elaborar as minhas questões, né? Então, a partir do momento que eu consegui elaborar as minhas questões e de fato entender que elas eram diferentes dessa do paciente, né, eu conseguia me abrir para esse diálogo. Porque, assim, por mais que a FAP nos permita, né, assim, nos indica falar com o paciente sobre o que a gente vai falar com o paciente sobre o que a gente sente para trazer um benefício, né, para trazer um aprendizado pro paciente. Né? Não é um aprendizado para gente. E era isso que eu ficava me vigiando, né? Eu vou falar para ela agora a respeito dos meus sentimentos, com qual função? Me sentir leve sobre os meus sentimentos, né? Sobre as minhas questões, ou ter de fato uma função de construção com ela? Entende? E aí eu comecei a entender que em alguns momentos eu estava achando que eu estava usando a ideia aí da FAP, mas na verdade eu estava descarregando, né? Levando para ela uma questão que era minha, que para ela não fazia sentido nenhum na aplicação do dia a dia ou na mudança dela, entende? Então eu errei algumas vezes nesse sentido, nessa aplicação de falar sobre mim, até que eu entendi que aquilo não estava fazendo efeito nela. Eu tive que lidar mesmo com essa frustração, sabe? E aí, aos poucos, eu fui aprendendo opa, senti algo aqui, me tocou aqui, preciso trabalhar isso depois. Às vezes, eu passava o resto da sessão só ouvindo a paciente. Aí é aquela hora que a Scarlett falou, né? Que a gente não tem estratégia nenhuma e parece que a gente tem que estar deixando emergir. Mas não é porque a gente está deixando emergir, é porque naquele momento eu não tenho ferramenta, eu não estou conseguindo lidar com o quanto essa paciente me afetou. Mas é melhor eu permitir esse espaço de escuta do que eu intervir de uma forma que não é para ela, é para mim. Entende? Então, por várias vezes eu saí da sessão com essa sensação. Caramba, eu passei o resto da sessão pensando em como aquilo afetou a mim mesma, não em construir algo para ela. Né? E aí eu levava, elaborava, tocava de novo no assunto, às vezes com ela na semana seguinte, naquilo que ela estava trabalhando, e aos pouquinhos eu fui aprendendo a fazer essa diferença. Mas é realmente aos poucos. Hoje eu consigo dizer isso. Quando o paciente me diz algo que me toca e que é parecido com algo que eu vivi, eu já, opa, isso é bem parecido com o que eu vivi, mas agora eu consigo pensar. E eu vou dizer isso para ela para quê? Para que é importante para o paciente dizer que eu já vivi algo parecido com aquilo? Talvez ela vai se sentir mais próxima de mim, mas talvez ela vai querer me tomar como modelo. E talvez isso não vai ser o ideal para ela, me tomar como modelo, entende? Então, até o momento de utilizar uma estratégia da FAP, é importante a gente tomar cuidado, né? Quando a gente percebe que aquele paciente busca muito no terapeuta o modelo de como ser, né? Se a gente usa muito essas ferramentas de dizer sobre como a gente se sente, ele fica o tempo todo recorrendo a gente como modelo a ser seguido, tá? Então, até mesmo utilizar ou não dessas estratégias vai depender do paciente, né? Do repertório do paciente. Respondi, Sabrina? Diga, Douglas, você queria falar? O Israel mandou aqui, ó. O Israel Responde falou... essa aí, depois eu falo. Tá, o Israel falou que a internet dele tá ruim. Tem uma pergunta. Professora, quando um paciente nos afeta como psicólogo, por exemplo, o caso de um paciente dizer que acha que está apaixonado pelo psicólogo, como podemos utilizar isso a favor quando nos sentimos fragilizados? Israel, aí é a hora que a gente precisa entender que não está sendo construída uma relação terapêutica. É realmente o cuidado que a gente tem que ter, né? Por mais que a gente, enquanto profissional, não esteja vendo essa relação da forma como o paciente está, se a gente percebe que ele está construindo com a gente uma relação de estar apaixonado, a gente tenta,
clarear, entender isso com o paciente, o que é estar apaixonado. Mas se a gente percebe que tudo da terapia está girando em torno disso, é melhor a gente passar para outra pessoa. Tá, gente? É realmente melhor a gente passar. E isso vai depender de cada paciente, ok? Tem paciente ou outro que consegue elaborar no sentido, às vezes eu sinto que eu sinto algo diferente em relação a você, e aí a gente consegue trabalhar por que ele se sente dessa forma. Mas tem pacientes que ficam claramente apaixonados pela figura do terapeuta. Claramente. Aí é a hora que a gente vai falar assim, que merda. A gente fala mesmo, que merda, desculpa, né, a palavra aqui. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado que eu não construí uma relação terapêutica e deixei a pessoa apaixonada por mim? Na vida real, isso seria ótimo, né? Vamos pensar assim, para nossa autoestima. Mas ali não é, porque não é a relação que eu quero que ele construa comigo. Que pista que eu dei de errado para essa pessoa, para ela se apaixonar por mim? Olha como a gente volta pra gente, né? Mas a gente precisa fazer um movimento contrário. Às vezes não é assim. Às vezes é algo que eu fiz, mesmo que no papel do terapeuta, mas que aquela pessoa vê esse comportamento, vê esse posicionamento, né, de uma forma diferente. Eu já tive casos de pessoas que disseram para mim que estava apaixonado, né? Eu não estava fragilizada, eu sabia muito bem naquele caso ali por que aquela pessoa estava dizendo que estava apaixonada por mim. Qual era o meu comportamento, qual era o que eu estava fazendo que fazia essa pessoa se sentir apaixonada. E com essa pessoa eu consegui claramente especificar isso. Vamos falar sobre o que é estar apaixonado, né? E não era uma paixão do aspecto de físico, sabe? Assim, agora eu já tive pacientes que disseram para mim estar apaixonado no sentido do envolvimento físico. Tô falando de tesão, tá, gente? Aí não. Aí a gente para o processo terapêutico. Porque dependendo do perfil da pessoa, é difícil lidar com essa situação. O paciente que eu consegui caminhar com ele foi um paciente que se dizia apaixonado pelo fato de eu estar sendo uma audiência não punitiva, né? Isso era muito novo e encantador na vida dele. Então, o que estava acontecendo ali era um processo dele ter uma leve dificuldade de discriminar, né? E aí ele rotulava isso como paixão, na verdade nem como paixão, como amor, no caso dele, né? Ele não dizia paixão, dizia amor. E aí, de certa forma, é amor o que a gente sente. O que a gente sente quando há processo de reforçamento é amor, né? Só que aqui a gente vai direcionar num sentido terapêutico, tá? Então, quando o paciente sente que ele está num ambiente que ele não está sendo punido, é muito comum vir esses relatos de sentimento. E aí a gente consegue direcionar no sentido terapêutico ou não. Se vem a relação da paixão física, aí a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Mas, mais uma vez, vai depender do nosso repertório, se a gente está sentindo o mesmo ou não, se a gente está fragilizado com esse paciente ou não, né? Se ele está tocando a gente nesse mesmo sentido. Se ele não tiver, a gente tenta clarear isso com ele, tenta conversar sobre isso. Não deu para conversar? Continua se sentindo assim? Vamos procurar outra pessoa. Agora, digo para você, ele até escreveu, o Israel escreveu mais coisa aqui, vou ler. Digo para você, se você sente algo parecido com seu paciente, já passa para outra pessoa. Se em algum momento você se sentir perdido, até mesmo o paciente não está dizendo isso para você, mas se você sente que você está sentindo isso em relação ao paciente, né, não está dando conta de trabalhar isso em você, passa ele para outra pessoa, tá? Deixa eu ver aqui o que ele falou. Professora, quando o paciente nos afeta como psicólogo, como por exemplo o caso de um paciente dizer que está achando que está apaixonado, como podemos utilizar isso a favor quando nos sentimos fragilizados? O professor Felipe comentava que ele utilizava isso a favor algumas vezes para os casos onde o cliente tinha dificuldade nos relacionamentos como autoidentificação. Mas nos casos onde o cliente realmente estava completamente apaixonado, ele parava o diálogo entre terapeuta e paciente, pois ele via que realmente não daria para dar prosseguimento. Exatamente isso. Primeiro assim, o paciente chegar a dizer para o terapeuta que ele está apaixonado por ele, né?
já é algo a gente estudar, assim, né? Porque não está dentro, vamos dizer assim, das regras ou dos padrões de uma relação terapêutica, tá? Então, quando a paciente diz isso pra gente, estou apaixonado, estou sentindo, não paro de pensar em você, né? Por mais que a gente diga lá dentro, nossa, que legal, né? Ele não para de pensar, mas a gente precisa entender o que é isso. Como assim você não para de pensar? Vamos conversar sobre isso. E é conversar mesmo, tá? E às vezes, nesse processo, nessa conversa, a gente vai, o próprio paciente vai dizer, né? Eu não paro de pensar em você porque eu me identifico com algo em você, ou você sabe me acolher super bem, e a gente vai resgatar na história desse paciente, né? Já teve alguém que te acolheu dessa forma? Você sente falta de alguém que te acolha dessa forma? Porque isso a gente sabe que todo mundo sente, a gente também sente. É difícil encontrar alguém que acolha a gente, né? Que escute a gente sem nos punir em algum momento. Então, é fácil se apaixonar por um terapeuta nesse sentido. Então, a gente vai clarear mesmo isso com o paciente. E, às vezes, o próprio paciente fala, realmente, eu tô rotulando isso como uma paixão, mas é esse processo de identificação no sentido de que eu tô entendendo que aqui não há punição para o meu comportamento, né? Estar na clínica é muito bom, por isso eu tô sentindo como se fosse apaixonada. Teve uma paciente que disse para mim, professora, minha escolha, né? Eu sou professora. Carol, eu sou hétero, eu nunca tive relação com mulher, mas eu não paro de pensar em você. E aí eu falei, como que você não para de pensar em mim? Como que você tá pensando em mim? Vamos conversar, né? E aí eu não paro de pensar, eu quero estar aqui, eu quero ficar só aqui, eu quero ficar 2 horas de atendimento com você. E eu falei, pra quê? O que tem de positivo aqui que você quer ficar só aqui, né? É porque aqui eu posso falar o que eu quero, a gente ri junto, e nananã. E aí a gente vai construindo, vai diferenciando, discriminando, né? Diferenciando os estímulos. Não é, no caso dela, não era uma paixão, não era uma atração sexual, vamos dizer assim, né? Ela realmente estava dizendo para mim que esse lugar é extremamente prazeroso. Por mais que eu diga de todas as minhas dificuldades aqui, é prazeroso porque eu posso dizer. Entende? Era isso que ela estava dizendo para mim. E aí a gente vai clareando. É esse o objetivo mesmo da terapia, eu dizia para ela. É realmente esse o objetivo da terapia. Que você esteja num lugar que você se sinta acolhida e a gente está construindo essa relação aqui. Se a gente percebe que vai para outro caminho, aí é outra coisa. Mas é realmente a função que você se sinta acolhida, né, nesse lugar. A gente vai percebendo isso, Israel, também, pelas perguntas que o paciente vai dando para a gente. Quando a gente tem um paciente que realmente está afetado, apaixonado no sentido não terapêutico, vamos dizer assim, ele quer saber mais sobre a gente. Ele começa a investigar mais sobre a gente, ele quer sair com a gente, ele quer estar com a gente em outros momentos, entende? Então, as perguntas que o paciente faz sobre a gente começa a dar pista para que caminho está indo essa relação, né? Muitos pacientes não se dizem apaixonados, não relatam isso, mas começam a querer saber mais sobre a sua vida pessoal. É aí que a gente vai perguntar. A gente vai perguntar isso para o paciente. Vamos lá, para que a gente vai aqui? Para que você está me perguntando? Qual é a função de você querer saber mais sobre a minha vida? É me tomar como modelo? Né? E aí a gente vai conversar sobre isso, né? Ou há algo mais para você querer ficar sabendo mais a respeito da minha vida e tudo, entende? Já tive paciente, gente, que deu de stalker na minha vida. Deu de stalker, começou a me saber onde eu estava, onde eu dava aula, de repente encontrava na porta do lugar que eu dava aula, sabe assim, você está aqui, tal. Despretensiosamente, né? Despretensiosamente. E tudo isso é coisa a ser trabalhado, né? Lá na terapia,
como é que foi isso? A gente se encontrou por acaso e tal, né? E aí a gente vai percebendo que o paciente vai querendo saber mais sobre a nossa vida. E a gente precisa conversar. Olha, é normal o paciente querer saber mais da vida do terapeuta, né? A gente constrói essa relação de que nos tornamos uma figura importante na vida dele, né? Só que esse espaço é para cuidar das questões dele, né? Muitas pessoas fazem isso também como um processo de defesa de si. E aí a gente vai ver, como que a gente vai saber disso, gente? No padrão da pessoa. A pessoa vai mostrando pra gente um padrão de se relacionar, né? O que ela vai fazendo com a gente na relação terapêutica tem a ver com como ela se relaciona com as outras pessoas também. Então, essa pessoa, por exemplo, ela não era só stalker da minha vida. Ela tinha um padrão de stalkear, né, os relacionamentos dela também, tá? E aí, opa, então vamos conversar sobre isso. Todo relacionamento é estabelecido dessa forma? Qual é a necessidade? Quais são os benefícios? Quais são as perdas de estabelecer um relacionamento dessa forma? Prof, como devemos cumprimentar o paciente? Primeira vez ou não? Aperto de mão? E aí, meninos? Carla, Scarlett, Douglas e Sabrina. Como devemos cumprimentar? A primeira vez eu acho que foi aperto de mão, acho que só quando a gente conheceu, né? Que a gente apresentou, mas depois só abraço. Mas porque parte dela também, né? Assim, sempre a gente deixa o paciente se mostrar, né? O que ele está mais à vontade. Então, quando a gente se conheceu a primeira vez, foi um aperto de mão, mas depois só abraço. Só abraço, só abraço. Gente, em tempos de pandemia, nem aperto de mão, né? Por favor. Eu acho que a minha também, a primeira vez foi aperto de mão. Eu não sou muito de abraço, então se não partir da pessoa, de mim também não parte. Então eu sou muito simpática com ela, cumprimento, oi, tudo bem? Mas sem toque, eu não gosto muito. Já com a minha terapeuta, ela adora abraço. Agora não está tendo por causa do isolamento, né? Eu voltei há 2 semanas para o presencial. Mas antes, ela sempre abraçava, dava beijinho. Aí, se parte da pessoa, eu também não me afasto, né? Eu deixo. Mas depende do paciente, né? Do cliente. Isso aí. Fala, Douglas. Eu acho que eu nem cumprimentei de aperto de mão na primeira vez. Acho que não. Só pedi pra entrar, perguntei como ela tava se sentindo naquele dia, né? Que eu ainda tinha aquele negócio, não posso perguntar se você tá bem, porque tu tá aqui às vezes nem sempre tá, né? Então eu nem pergunto se ela tá bem ou não. Igual, ei, tudo bem? Eu nunca falo isso. Eu falo isso com todo mundo. Todo mundo que cumprimenta, bom dia, tudo bem? É muito automático. Eu falo automático. Eu falo, tem quando eu falo, ei, boa noite, como você tá se sentindo hoje? Mas te falo de uma forma mais animada e tal. Só antes, quando você estava falando, professora, sobre a paixão. Gente, o assunto sumiu da minha cabeça, calma aí. A paixão? Não, mas às vezes o cliente, ele tem uma... Ele coloca você, às vezes, no papel de alguém que ele quer. Pode ser tanto como apaixonado, às vezes, no meu caso, né? Ela procurou em mim o que ela não encontrou nos filhos dela, né? Lembrei, a gente também estava falando sobre encontrar no nosso cliente algumas coisas que são nossas. No começo do meu atendimento, a primeira demanda que ela falou é dessa ausência do pai dela, da saudade do pai dela. E eu tinha acabado de perder meu pai. Depois que a gente descobriu que o pai dela tinha falecido já há mais de 20 anos, né? No meu caso foi muito recente. E você acaba dando uma atenção dobrada do que é o normal você dar. E acredito que esse foi o meu erro, assim, de cara. Eu dei uma atenção além do que eu deveria dar. E isso acabou prejudicando um pouco a relação. Depois a gente melhorou bastante, né? Ela é um caso típico, né? Ela é toda... Não sei se eu devo falar manhosa, né? Mas ela é toda... É manhosa. Eu acho ela toda manhosa.
Então, eu senti muito isso. De alguns momentos, ela falar algumas coisas que, tanto em mim, tanto tinha coisas que ela falava em relação ao filho dela, do quanto ela sentia em relação ao filho dela, que eu também comecei a pensar, será que a minha mãe, ela, às vezes, ela pensa isso, ou espera isso de mim? Então, isso também melhorou, eu atendendo ela, entendendo um pouco de algumas situações que ela sente falta e algumas coisas, eu também comecei a mudar um pouco meu comportamento com minha mãe. Isso eu achei legal desse envolvimento terapêutico, né? E eu não sei se você falou com eles alguma coisa assim, às vezes o cliente também ele vai te dar presente, né? Então, às vezes você tem que saber se você pode ou não aceitar, né? No meu caso foi 2 vezes, né? A primeira vez eu aceitei, não sabia o que fazer. Na verdade, foi muito legal o dia que ela me deu presente, que a primeira coisa que eu fiz foi, acabou a sessão, eu fui direto para a sala do Felipe. A gente não estava tendo nem supervisão nesse dia, ele estava falando com outra pessoa. Eu falei, professor, ela me deu um presente, eu aceitei, eu fiz muita coisa errada. E ele falou... Fato inesquecível. Foi a coisa mais hilárica do mundo, porque eu falei, e eu faço um suspense com as coisas, né? Eu falei, professor, eu fiz uma coisa muito errada. Ele faz isso. Eu fiz muita coisa errada, eu tô ferrado. Aí eu falei com ele que ela tinha me dado um presente, mas ela justificou o presente dela, né? Que é uma gratidão que ela sentiu, foi no final do ano, Natal, então, tipo, foi um pouco aceitável. Mas na segunda vez, aí já não deu. Né? Na segunda vez, eu fiquei com receio de falar não, porque eu comecei a perceber que esse comportamento de dar presente é aí que entra o CRB1, né? Que acontece. Eu comecei a perceber isso. Foi aí que você falou, né, professor? Não, a gente tem que explicar para ela que você não pode aceitar esse presente. E foi o que eu fiz. Expliquei para ela que eu não podia aceitar o presente, mas que você fica com receio de acabar o vínculo terapêutico, né? Porque no primeiro eu pensei, se eu aceitar, eu tô errado. Se eu não aceitar, eu posso perder o vínculo terapêutico. Na primeira vez, eu pensei nesse viés, né? Então, eu acabei aceitando para não perder o vínculo terapêutico. Já na segunda sessão, eu tive esse medo de perder o vínculo terapêutico, mas se realmente existe um vínculo terapêutico, você não vai perder. Você só tem que saber a forma certa de você falar para a pessoa, né? Ainda mais ela, que era toda sensível, qualquer coisinha era tudo vulnerável para ela. E eu fiquei com muito medo de falar com ela que eu não ia aceitar esse presente e ela sair dali e nunca mais voltar. Mas não aconteceu. Tanto que ela está procurando até hoje, se ela está falando é porque ainda existe esse vínculo terapêutico aí, né? É isso. O problema não é o presente, né? O problema, no caso do Douglas, era a função que aquele presente estava tendo, né? É isso. E é a mesma coisa que a gente responde para a questão de aperto de mão ou de abraço, né? Não existe uma regra. Não existe uma regra de devemos cumprimentar abraçando, dando as mãos, devemos aceitar presentes ou não aceitar presentes. A gente precisa analisar aquilo no repertório do paciente, né? Para alguns pacientes, dar um abraço, quando ele chega a dar um abraço no terapeuta, fala de um processo de construção dele, de relação com o outro. Talvez ele nunca foi tão aberto assim num relacionamento, nunca demonstrou o sentimento dele através de um abraço. Então ali é importante a gente reforçar esse abraço, por exemplo, né? Enquanto tem pessoas que, por exemplo, dizem pra gente dessa paixão e tudo, que ficam ali querendo o abraço como uma forma de construir uma outra relação. Então há casos e casos que a gente precisa analisar,
né? A mesma coisa o presente. Um paciente que não tem esse repertório, que de repente, a partir de todo um processo de aprendizado, traz esse presente como uma forma de demonstrar, olha, eu estou conseguindo alcançar outros repertórios, a gente reforça, né? No caso do Douglas, a gente precisou direcionar nesse cuidado, porque é um padrão dela. Ela não consegue, ela tem dificuldade de se relacionar, de estabelecer relacionamento com as pessoas de outra forma que não seja através desses presentes, né? Dessa troca material. Mas também de nada adianta o Douglas parar de aceitar os presentes dela se ele não trabalhar isso com ela. Entende? Senão ele vai tirar a fonte de reforço, vamos dizer assim, dela, e ela não vai conseguir construir outro repertório. Então o Douglas, ele deixa de aceitar os presentes, mas ele trabalha isso. Qual é a função de dar presentes? O que ela pode utilizar, né, como repertório, como comportamento, para construir a relação que não seja através do presente. Pode ser que chegue uma hora com a paciente dele que o presente já não tenha essa função, tenha a função da gratidão, como ele falou no fim do período. E aí não há problema nenhum em aceitar um presente, entende? Então, aperto de mão, abraço, presente, não existe uma regra a respeito disso. Existe a relação que você está construindo com aquele paciente, existe o repertório daquele paciente. E a gente vai se modulando por ele. Tá? De primeira vez, Elaine, normalmente porque a gente não faz isso com ninguém, né? A gente não sai abraçando, assim, todo mundo, né? Então, a gente começa com um aperto de mão, com um sorriso, e se a gente percebe que a pessoa vai evoluindo, né? E ela tem um padrão de abraço, e a gente se sente confortável também, enquanto terapeuta, a gente abraça também. Não tem problema, tá? É tudo do padrão dessa pessoa e da relação que ela tem com você, ok? E a gente também vai construindo a nossa cara enquanto terapeuta, né? Assim, nossa personalidade de terapeuta. Diga, Elaine. Essa pergunta, professora, porque teve uma época que eu precisei de atendimento e uma amiga me indicou um psicólogo, né? E, tipo, você vê a foto no WhatsApp, né? Beleza, tal. Quando eu cheguei lá, ele era muito bonito. Ele era extremamente, assim... E eu tava, assim, com problema de relacionamento. Eu fiquei assim, oi? Vamos marcar a próxima sessão para amanhã? Não, e tipo assim, eu comecei a demonstrar umas coisas assim, tipo, eu ia muito arrumada, eu ia muito assim, hoje eu percebo o que eu tava fazendo, entendeu? E aí, toda a história eu parei de ir, né, porque falei, esse negócio até o dia que ele falou assim, nossa, você tá toda armada, não sei o quê. Eu falei, gente, eu tenho que parar de vir isso aqui, porque isso aqui não vai dar certo. Tinha um divã na sala? Não, no meu pensamento tinha. No meu pensamento tinha tudo. Mas aí hoje eu faço terapia com uma mulher, uma moça. Peraí, deixa só Douglas falar, que eu acho que ele tem que sair, né, Douglas? É porque eu tinha combinado de ficar de 7 às 8h30. Eu sei que não tem nenhum problema, mas é porque eu tô com 2 probleminhas para resolver aqui, tá? Quero agradecer, professora, por você ter chamado a gente. Isso é muito legal. Só falar para todo mundo aí, vai dar certo, vai dar tudo certo. Só aí que vai dar certo. Obrigada, tá, Douglas? Tá, obrigada mesmo por sua presença, viu? Eu que agradeço, professora. Tchau, Passamos tchau, da hora porque a gente fala demais. Deixa eu te falar. Foi você que respondeu minha mensagem que eu te mandei? Eu? Gente, não sei, que eu fui hackeada no WhatsApp, tá? Pelo amor, ninguém paga a conta minha. Eu te mandei uma mensagem assim, professora, você tem algum material de ansiedade na perspectiva
Comportamental. Estou devendo a você e a Sabrina, não esqueci. Já separei o material de vocês. Vou mandar, mas eu vou mandar para todo mundo, tá bom? Para o grupo de vocês todo, tá? Obrigada. Tchau, gente. A Vitória também falou que precisa sair. Fica à vontade, tá, Vitória? Gente, a gente realmente já extrapolou o nosso horário, mas vocês fiquem à vontade, tá bom? Mas fala, Elaine. Não, e foi isso. E eu ficava, tipo, morrendo de medo dele me abraçar. Ele só me dava um aperto de mão. Ele dava um aperto de mão bem michuruca, assim. Mas eu tinha medo dele me abraçar. Porque eu tinha medo de mim, eu acho, né? Dele. Que legal, gente! Uma fase muito difícil, professora. Foi uma fase tensa. Devia Foi ter... muito difícil, porque eu tava com problema no meu relacionamento. O pessoal me conhece aí, eu sou casada há mais de 20 anos. As meninas me conhecem, eu tava com um super problema, assim, de tempo mesmo, né? E muito tempo casado. E aí você chega, você é indicado, você chega lá, o homem abre a porta, você quase cai dura para trás. Eu falei, gente, que é isso? Eu tô no lugar errado. É pra mim testar isso aqui? Ô, Elaine. Acabou agora o casamento, né? Ô, Elaine, o pessoal tá pedindo para depois você indicar o terapeuta. Não, gente, ele é perigoso. Não. Ele é sedutor. Não vão nesse homem. Isso, gente. Tadinho, ele era muito bom. Se vocês verem a bom, mas eu tomei a decisão de não ir, entendeu? Mais, porque eu falei, não, melhor não, né? Eu quero nome, sobrenome e telefone, hein? Opa, alguém gente, até abriu aí. Ele é aqui de Vitória. Eita! Gente, mas a minha terapeuta também é uma mulher fácil demais de se apaixonar. É uma mulher bonita, loura, do zoião azul, linda. É muito fácil apaixonar por aquela mulher. Você não sabe se é uma mulher, se é uma Barbie, né? Se é uma boneca. Mas assim, esse é um cuidado que a gente precisa ter enquanto terapeuta, né? Toda vez que eu vou me arrumar para ir para a clínica, eu fico vigilante quanto a isso, né? Porque a gente sabe que tem roupas que chamam mais atenção, né, do que outras. E se a gente não sabe como vai vir esse paciente. Se ele vem tipo Elaine, a gente caminha numa outra direção, né? Então é por isso que é importante a gente tomar cuidado, assim, vigilante, né? Qual vai ser a repercussão que esta ou esta arrumação, roupa, enfim, vai ter. Mas ainda tomando esse cuidado, pode acontecer. A pessoa pode naturalmente nascer linda, tipo o terapeuta dela. E aí não tem o que fazer, né? Borrocar a cara para ficar feio. Mas a gente precisa perceber esses sinais, né? Do paciente, de se arrumar mais, né? De estar querendo algo a mais. Mas ainda assim é pouco. É importante a gente não parar a terapia por aí. A não ser que a gente também esteja demonstrando esse sinal em relação ao paciente, né? Mas se ele começa a demonstrar sinais pra gente, mas de fato não falou a respeito disso, pode ser precipitado de nossa parte, né? Então a gente espera um pouco mais até que ele diga algo a respeito disso ou busque outro terapeuta, como aconteceu com a Elaine, tá? Agora, se a gente percebe que ele já nos afetou, fecha a porta, passa o paciente para outro, porque vai desconcertar você, né? Isso acontece, né, gente? A gente não sabe como a outra pessoa vai afetar, qual vai ser a nossa fragilidade. Hoje a Elaine consegue dizer que ela percebe da fragilidade daquele momento. Até naquele momento ela percebeu, né? E acontece, simplesmente afeta a gente de uma forma diferente do que a gente esperaria. Imagina, um homem bonito, eu tô numa situação, né, uma operação estabelecedora e ainda constrói comigo um vínculo terapêutico ali, que eu posso falar, que eu vou ser acolhida e tudo. Então, a chance de dar conta disso pode ser que seja menor pelo momento que você estava vivendo, né?
Então, você percebeu isso antes e conseguiu se prevenir. Você poderia ter falado isso a respeito dele, com ele, né? E aí vocês tocariam a terapia no outro caminho, enfim. Mas acontece. Professor, eu fiquei, tipo, no dia que ele falou assim, nossa, você tá toda arrumada, assim, eu me senti, eu falei, caramba, o que que eu tô fazendo? Esses cuidados a gente precisa ter. Aí eu, tipo, tava acabando também, aí eu não fui mais. Aí hoje eu faço uma mulher também, que ela é linda também. Me apaixonaria fácil. Elogiar Ganhei um beijo. Elogiar o paciente é importante em algum momento, né? Mas a gente precisa pensar na função disso mesmo, tá? Se a gente percebe que é um paciente que vem deprimido e tudo, e que aí ele vai construindo, vai melhorando e vai mudando, por exemplo, a vestimenta, né? Vai demonstrando ali que ele está nesse processo de melhora, então é importante a gente elogiar, né? A gente já construiu um vínculo terapêutico e a gente faz esse elogio. Mas se a gente percebe que o paciente está nesse padrão, né, de se arrumar pra gente e tudo, a gente precisa tomar cuidado. Precisa pensar bem na função, né, de fazer esse elogio. Uma pessoa fragilizada, então, que diz, né, de uma fragilidade no relacionamento, e aí você entra como a pessoa que a figura, né, do elogio, a gente está construindo uma outra relação que não é só terapêutica, né? Ou então um paciente que elogia a gente o tempo todo, mas elogia roupa, elogia perfume, elogia cabelo. Opa, pera lá, né? Qual a função, o que está acontecendo? São sinais que vai dando aí pra gente de uma outra, de outro caminho nessa terapia. Gente, a gente precisa finalizar, né? Eu queria muito agradecer, quero muito agradecer as meninas e o Douglas, que já foi assim, porque, gente, eu falei e elas, não, claro, já estamos lá, né? Super solícitas, super abertas a vir, a participar, sem problema nenhum. Muito, 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 muito obrigada. Espero que tenha contribuído, que tenha sido prazeroso para os alunos também, né? Na semana que vem eu vou lançar o link para vocês também do Zoom com o convidado, tá bom? Para vocês também poderem participar aqui com a gente. Quero agradecer aos colegas que participaram aqui, a turma. Espero que tenha sido bom para vocês. E aí, eu gostaria que vocês me dessem esse feedback, tá, turma? Oitavo. Diz para mim como é que foi, se foi legal, se foi bom, o que poderia fazer de diferente para ser melhor, tá? Que a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando esse momento aqui, tá bom? Obrigada, gente, pela participação de vocês. A gente tem que cortar assim porque tem aula, né? Vocês têm outra aula depois, tá? Mas eu quero muito agradecer e quero abrir se alguém quer falar alguma coisa. Eu quero mandar beijo para minhas amigas. Ela tá chamando a gente de intrusa, mas ela é original dessa turma aqui, sabia? Eu sei. Quem mais, gente? Alguém quer falar? Eu quero agradecer também a oportunidade. Achei muito legal a ideia. Por isso que a gente topou, assim, de cara. Foi muito bom a gente poder dividir dessa vida. Dividir esses momentos assim. Foi muito legal. Obrigada pelo convite. Verdade. Foi ótimo, né? Foi ótimo. A gente vai fazer outros momentos. Eu tô pensando em alguns momentos de filme, de cine debate. A gente tá construindo algumas coisas aí bem legal, né? Vai ter semana de psicologia também online. Vocês vão ter notícias mais à frente, assim, né? A gente tá fazendo o possível para tornar cada vez esse momento melhor. Assim, para usar o que há de positivo. Eu posso acionar vocês 7 da manhã. Olha que maravilha. Se fosse na aula, vocês não iriam às 7 da manhã. Aqui vocês estão. Né? A gente vê o lado positivo. Obrigada, meninas. Alguém mais? O pessoal está agradecendo aí no chat. Nicole, Isabela. Obrigada também, meninas, pela participação de vocês. Ó,
Tem um menino acordado gritando. Alguém mais? Gostei muito da aula, obrigada, gente, pela presença. É sempre bom compartilhar, né, o que cada um vive, para a gente ter mais uma ideia e ficar talvez um pouquinho menos nervosa na nossa vez. Eu só tive um atendimento na quinta, né? Acho que foi no quinto período, não lembro. Já tem tempo. E assim, acho muito bom. Eu quero saber o número do psicólogo. Sabia que ela ia pedir? Gente, pra que eu vou falar desse homem? E pior que o WhatsApp é fake, tá? Porque você olha o WhatsApp e você fala... Mas aqui, eu quero saber também. Assim, só pra fofoquinha. Gente, ele é casado. Não, é só para dar aquela stalkeada básica só, gente, nada mais. Passa o Instagram. Gente, falar nisso, ó, meu WhatsApp volta daqui a umas 10, 12 horas, tá? Mas, por favor, ninguém deposita dinheiro para mim, nem paga minhas contas, tá bom? E desculpa, tá, gente, pela situação. Nossa, esse negócio de tá acontecendo muito. A minha prima também foi hackeada. Assim, já umas 3, 4 pessoas que eu conheço já aconteceu isso. Tá acontecendo demais. Eu acho que é por a gente estar vivendo esse momento, né, de sempre estar no mundo virtual, tá mais propício a cair. Isso. Exatamente. Gente, lembrando assim, a turma, tá? O chat tá aberto. Quem não participou da aula, vou lançar no YouTube. E aí, quem não participou da aula, só avisem pro pessoal lá no grupo, tá? Quem não participou da aula precisa preencher o questionário lá no AVA. É uma pergunta aberta, tá? Só para constar aqui a presença da aula de hoje, tá bom? Vamos indo já também, Scarlett. Beijo, gente. Até mais. Obrigada, meninas. Tchau.